Eu estava lendo a Bíblia quando de repente a luz do Senhor brilhou em meu quarto e fui transportado para as alturas do céu, onde vi que estava ressuscitando com os mortos em Cristo, que vieram dos 4 cantos do mundo. Depois de subir mais alto no céu, finalmente, chegamos a um lugar no céu que era a fronteira entre a criação e a eternidade. Quando olhei para trás, vi atrás de nós as estrelas de nosso sistema solar. Estávamos no espaço vazio que era a fronteira entre a criação atrás de nós e a eternidade diante de nós. Nesse espaço vazio, vi diante de nós que estava escrito: serviço doméstico. Quando os mortos em Cristo vão para o paraíso de Deus, eles chegam primeiro no serviço de recepção do domínio celestial. Quando chegamos na recepção do céu, vi incontáveis anjos brilhantes tocando música e banda de metais. A música era intensa. Quando os santos alcançaram esta fronteira do reino de Deus, eles ficaram perplexos e perdidos em maravilha e admiração. Eles não podiam acreditar que tinham conseguido. Eles se sentiram indignos de herdar este reino eterno de glória e luz transparente. Eles estavam louvando e glorificando ao Senhor, pois ainda achavam que eram pecadores que não eram dignos nem adequados para essa glória. Os santos ficaram cheios do espírito de louvor. O próprio paraíso parece bom demais para eles. A grandiosidade e a beleza de tudo superaram suas expectativas mais elevadas. As almas foram dominadas pelo êxtase da alegria. A fronteira do reino eterno era um local de reunião entre familiares, amigos e membros da igreja. É uma das muitas estações localizadas em porções distantes do paraíso. Esta foi a introdução a este lar celestial. É um lugar onde os remidos estão sendo preparados para a glória da cidade. Eu estava observando a nova ordem de existência e vi uma senhora residente no paraíso recebendo um irmão recém-chegado e ela disse: "Bem-vindo, Júnior, é você mesmo?" E Júnior respondeu a ela: "Minha irmã Sofia, é mesmo. Você é um cidadão e residente do céu?" Em seguida, eles caíram nos braços um do outro. Os santos recém-chegados foram recebidos por amigos, familiares e conhecidos, que os precederam neste mundo celestial de luz transparente. Não havia nada que pudesse ser comparado a esta reunião no domínio celestial. Fiquei surpresa ao ver homens e mulheres caindo nos braços um do outro e se abraçando fortemente. Eles ficaram maravilhados de alegria, louvando a Deus e dando graças por ter concedido a eles para entrar neste reino transparente de luz. Eu disse: "Senhor, por que homens e mulheres estão se abraçando fortemente? Eles não são casados. Isso é imoral." O Senhor me disse: "Aston, neste reino meu povo está vestido com um corpo glorificado, que é privado de sentimentos e inclinações sexuais. Eles são como anjos, pois não são mais homem e mulher. Eles não fazem sexo neste mundo de luz." Eu vi homens dando as boas-vindas às suas esposas e as esposas aos seus maridos. Eu vi que eles não eram mais maridos e esposas, pois as esposas chamavam seus maridos de irmão, e os maridos chamavam suas esposas de irmãs, pois eles não eram mais casados. Eles não eram mais maridos e esposas, embora o vínculo existisse. Vi uma mulher recebendo seu marido recém-chegado neste lugar de alegrias e prazeres eternos. Ela disse ao marido terrestre: "Irmão, como estão os filhos? Eles estão bem? Eles devem seguir o caminho do Senhor." Fiquei surpreso ao ver esta mulher chamando seu marido de irmão e o marido chamando sua esposa de irmã. Nesta nova realidade de luz, houve plenitude de alegria, espanto e admiração para aqueles que lutaram o bom combate da fé e venceram. Fiquei animado e encorajado ao ver que, depois de perseverar, essas pessoas chegaram ao domínio eterno da alegria eterna. Eu disse a mim mesmo: mesmo que a estrada para o céu seja difícil, vou perseverar até o fim. Vou continuar lavando minhas vestes e tornando-as brancas. Houve música na recepção do céu, pois ouvi esses espíritos felizes cantando esta canção: "Pois ele é glorioso e digno de ser louvado, o Cordeiro é soberano. Pois ele é glorioso e digno de ser louvado, o Cordeiro é soberano." Eu estava com o Senhor quando um anjo brilhante nos uniu e disse: "Esta é uma música que cantamos na terra." Este anjo sabia o que eu pensava e me respondeu: "Irmão, não se surpreenda, pois este cântico de adoração veio do Senhor e foi enviado à terra para abençoar o povo de Deus. Também cantamos essa música aqui." Eu ouvi tantas canções terrestres que se originaram do céu. Disseram-me que essas eram as canções do Cordeiro. Eu estava em êxtase de alegria neste lugar de reunião. Eu disse: "Senhor, você não tem canções no céu, é por isso que está cantando nossas canções?" O Senhor riu e disse: "Tenha paz, meu filho. O mundo está cheio de impurezas,
Portanto, Deus enviou sua palavra para curar e salvar muitos na terra. Eu estava perdido neste lugar de alegria e música intensa. Foi uma alegria que nenhum bar e boate pode oferecer. Nada neste mundo passageiro pode se igualar à alegria transbordante que abundava nas almas desses santos felizes entre os anjos celestiais neste domínio celestial. Está escrito em 2 Coríntios 4, 17 a 18: pois nossa leve aflição, que dura apenas um momento, opera para nós um peso de glória muito maior e eterno. 18 Enquanto não olhamos para o que se vê, mas para o que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas as coisas que não são vistas são eternas. Os recém-chegados santos da terra foram recebidos por anjos de luz e foram instruídos sobre o peso da glória que lhes foi proposto na cidade. Eu vi anjos radiantes dando as boas-vindas às almas redimidas com frutos dourados de luz. Eu perguntei ao Senhor: quais são esses frutos dados a essas pessoas? O Senhor disse: esses frutos da luz dados aos vencedores são para o consolo de suas almas. Essas almas redimidas precisam de consolo, pois seus corações estão cheios de injúrias, dores e feridas que encontraram no mundo. Eles vêm de um mundo de dor e lágrimas. Eles precisam de consolo. Eu estava observando esses espíritos felizes. Quando eu vi uma alma recém-chegada comendo uma manga, disse: Senhor, você tem mangas no céu? O Senhor disse: todas as coisas boas que Deus fez na terra também estão aqui. Além disso, no paraíso de Deus, você saboreará e comerá deliciosas receitas do paraíso preparadas pelos anjos. Além disso, os santos redimidos vindos dos 4 cantos do mundo encontrarão suas receitas locais e nacionais dentro do portão da cidade. Eles comerão a comida que deixaram em sua vila, cidade e país. Os africanos encontrarão sua comida, os chineses e europeus também. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O Senhor disse: as pessoas encontrarão alguns aspectos de sua cultura no paraíso, como sua comida local. Estávamos na recepção do céu, onde houve grandes reuniões de amigos e familiares e o local foi preenchido com boa música do céu. Havia incontáveis almas redimidas chegando de todo o mundo. Eles estavam vestidos com vestimentas do mais puro branco. Eu vi anjos radiantes servindo-os com suco natural feito de todos os tipos de frutas. Nunca vi esse tipo de garrafa de suco. Eu disse: Senhor, o que é esse suco? Eu gostaria de ser servido pelo anjo. O Senhor disse: sua situação é diferente. Você é um visitante, mas essas almas redimidas são vencedores. Eles lutaram e ganharam a corrida. Eles pagaram o preço e morreram em mim, e mereciam este suco de consolação. Meu povo deve ser consolado, pois vem do sofrimento do mundo e da grande batalha contra o diabo. Agora eles vão se alegrar. De repente, ouvi a explosão do som da trombeta ressoando. O anjo do Senhor estava soando a trombeta a fim de reunir as almas redimidas recém-chegadas para a jornada em direção ao portal eterno do paraíso. Eu vi os inúmeros santos formando uma linha. Então, uma escada de luz desceu do céu. Era uma luz brilhante, dourada e radiante. Observei os santos redimidos subindo a escada de luz. A luz transparente neste lugar está longe de ser vista na terra. Esses santos redimidos estavam brilhando como as estrelas do céu. O Senhor disse: a luz dessas almas redimidas são as boas ações que as seguem. Diga aos meus filhos para nunca se cansarem de fazer o bem. Diga-lhes para ajudarem os pobres, os órfãos e as viúvas. Diga-lhes que ajudem suas famílias antes de ajudar minha igreja. Eles devem evangelizar porque seus atos os seguirão. Quem evangeliza vai brilhar mais e quem usa o próprio dinheiro para ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas brilhará como o firmamento. Você tem que ser a luz do mundo. Finalmente, vi os novos santos do céu subindo a escada de luz. Quando chegamos ao fim da escada de luz, vi um vasto terreno, até onde a vista alcança. A uma distância relativa, vimos uma cidade brilhante irradiando grande luz. Ficamos observando a uma distância de 10 quilômetros contemplando esta cidade dourada. Muita música emanava da cidade. Então eu vi uma placa voadora movendo-se no espaço, na qual estava escrito: o Cordeiro de Deus, a maravilhosa cidade de luz. Ficamos com os santos redimidos na areia, que na verdade eram várias pedras preciosas misturadas, produzindo uma luz multicolorida e vívida de ouro, esmeraldas, crisólita, diamante e ouro. Irmão, ficamos observando a glória da cidade eterna. Havia 12 grandes avenidas levando aos 12 portões da cidade. Essas grandes avenidas eram como estradas em terreno com faixa e orla.
No entanto, essas avenidas não eram feitas de pedras, mas sim de pedras preciosas eternas. Eu vi que as 12 avenidas que conduziam ao céu eram separadas por um jardim perene com flores de glória imorredoura, e com uma variedade infinita de cores, muitas das quais nunca vi nada antes que pudesse compará-las. Dentro desses jardins, vi anjos radiantes vestidos de branco. Esses anjos seguravam o incenso que estavam sacudindo, e a fumaça era liberada por esses incensos. Havia um aroma de perfume celestial liberado pela fumaça do incenso que era o aroma desta terra de maravilhas. Eu estava observando a glória que o Senhor preparou para seu povo. Então surgiu diante de nós a uma distância relativa a carruagem do céu sob a conduta dos anjos, aproximando-se das almas redimidas recém-chegadas, a fim de transportá-las aos portais do paraíso. Eu vi este grande séquito de anjos com carros de luz flamejantes que eram puxados por cavalos brancos. Havia carros celestiais puxados por 2 cavalos, 4 cavalos e 6 cavalos. Cavaleiros angelicais conduziram essas carruagens que parecem feitas de luz. Quando o veículo celestial alcançou os inúmeros santos, vi nas 12 avenidas o cavaleiro da carruagem celestial embarcando um santo de cada vez. Irmão, temos que lutar, pois vi os anjos radiantes maravilhando-se com os santos redimidos que venceram o mundo e herdaram a imortalidade. Eles ficaram emocionados ao ver homens e mulheres que acabaram de chegar ao mundo eterno. Os anjos do Senhor tinham grande respeito e profundo apreço pelos santos recém-chegados que escaparam da corrupção. Esses santos eram admirados pelos anjos celestiais por causa da natureza da batalha que enfrentaram na terra. Os anjos olham para os santos com grande alegria, pois eles saíram vitoriosos na grande batalha contra o pecado. Era algo, ser capaz de lutar contra o sistema do mundo e sair vitorioso e vencedor, pois os santos recém-chegados conseguiram derrotar um mundo de corrupção, impureza e guerra espiritual orquestrada por anjos caídos e demônios. Eles combateram o bom combate da fé e venceram. Assim, os vencedores foram altamente considerados e avaliados pelos anjos. Observei os anjos embarcarem os santos na carruagem em chamas, e esses anjos radiantes se sentiram inferiores perante os santos redimidos, pois ficaram maravilhados ao ver aqueles que lutaram contra o diabo e venceram seus anjos. O homem é altamente exaltado no mundo celestial depois de vencer a guerra contra o pecado, a corrupção e o diabo. Quando os anjos chegaram antes desses santos recém-chegados, eles se viram como inferiores, pois os homens eram superiores antes deles. Então eu vi o piloto dos veículos celestiais chamando os santos recém-chegados, um por um, para embarcar na carruagem de luz. Quando chegou a minha vez, fui chamado e sentei-me com o Senhor dentro do carro celestial. Rapidamente, vi que o piloto deste veículo celestial não conseguia dirigir. O Senhor disse: ele é incapaz de suportar a minha glória, por isso não pode dirigir. Estou deixando você com ele e encontrarei você dentro do portão da cidade. Quando o Senhor deixou a carruagem, outro anjo brilhante se juntou a mim e rapidamente o cavaleiro celestial entrou em uma das grandes avenidas que levam a uma das 12 portas do paraíso. Eu vi que a roda desta carruagem do céu era dourada e emitia faíscas de relâmpagos. Enquanto o cavaleiro dirigia nesta avenida que leva à cidade sagrada, vi anjos brilhantes sacudindo incenso dentro de um jardim sempre verde com bosques de belas árvores e flores desabrochando de uma variedade infinita. Perguntei ao meu anjo companheiro: quem são esses anjos dentro desses jardins cheios de cachos de flores celestiais lindas além da descrição? Não posso descrever a luz brilhante deste solo de prazer da glória e esses magníficos arbustos floridos. A temperatura nesta terra era de um frescor satisfatório. O anjo me disse: este incenso e a fumaça que você vê são as orações dos santos que se erguem da terra. Esses anjos segurando o incenso são sacerdotes. Eles oferecem as orações do povo de Deus, que são a fumaça que sai desse incenso, como o aroma do perfume que enchia este jardim perene do céu, no qual havia altares com fogo ardente. Perguntei ao meu anjo companheiro: o que são esses altares além dos anjos neste jardim? O anjo disse: estes são os altares de orações e cumprimento. Quando os santos da terra oram, suas orações vão ao altar de oração e cumprimento. Diga-lhes que continuem a orar para que o Senhor seja a resposta. Eu vi um altar de cumprimento queimando com grande fogo. O anjo disse: estes são altares de oração de homens e mulheres que passam tempo em jejum e oração. Eles são dedicados em oração e sacrifício e há um grande fogo em seus altares de orações, e o cumprimento de suas orações desce na forma de fumaça. Diga aos filhos de Deus que se dediquem ao jejum e à oração.
Mesmo que o mundo se levante contra eles, eles receberão grande autoridade no mundo espiritual e contra o inimigo. Ao passarmos por esses jardins, vi um anjo sacudindo o incenso, mas não havia mais fumaça saindo dele. Meu anjo companheiro disse: diga aos seus irmãos e irmãs, diga a seus amigos e familiares que continuem orando. No entanto, o crente que possui este altar de oração desistiu de orar, pois perdeu a paciência. Diga ao povo de Deus para sempre orar. Quando chegamos ao final desta avenida do paraíso, chegamos antes da glória brilhante da parede de jaspe. A muralha da cidade é feita de jaspe e a cidade é ouro puro, como vidro transparente. A cidade tinha um grande e alto muro com 12 portões inscritos com os nomes das 12 tribos de Israel e 12 anjos nos portões. Diante da majestosa muralha que circunda a cidade, vi uma miríade de anjos. Havia incontáveis orquestras do céu tocando música neste lugar. Entramos em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvor. Entramos no portal do paraíso cantando uma canção de adoração. Ficamos maravilhados e com grande espanto. Fui então apresentado às 47.000 cidades do mundo celestial. Cada uma das cidades do paraíso era cercada por um muro e guardada por anjos, e eles tinham nomes específicos. Primeiramente visitei a cidade dos abandonados, depois fui levado para a cidade da misericórdia. Quando entramos no portão da cidade da misericórdia, vi inúmeros anjos tocando uma melodia celestial diante do muro da cidade. Percebi que eles cantavam canções tristes. A canção celestial era sobre os crentes apóstatas, que abandonaram o Senhor para o prazer deste mundo. O anjo cantou para os crentes apóstatas que deveriam voltar para o Senhor. Embora fossem canções tristes, os anjos não estavam tristes, mas alegres, pois não existe tristeza no céu. Eles estavam cantando ao Senhor para resgatar os apóstatas que são seus irmãos, amigos e famílias, que abandonaram o caminho do Senhor. Irmão, quando o portão da cidade da misericórdia foi aberto, vi inúmeras mansões do céu até onde a vista alcança. Não havia residentes nessas mansões de luz. Eu vi que eles eram os anjos de Deus dentro dessas mansões de luz. Então eu vi que as casas na cidade da misericórdia não estavam concluídas, havia casas na fundação. Havia casas no meio do caminho e eram casas quase concluídas. Eu vi que os tijolos que são usados para a construção dessas mansões de luz eram dourados e têm os nomes dos santos que possuíam essas propriedades. A primeira casa que vi à minha esquerda foi uma mansão. Era como um prédio ou apartamento de vários níveis. Era um apartamento de aproximadamente 25 andares. Vi claramente que a construção não foi concluída. Os nomes dos donos da propriedade estavam escritos em cada tijolo desta mansão. A construção deveria continuar, porém foi interrompida. Então eu vi o nome do proprietário do prédio escrito em uma placa. Eu então vi os anjos construtores deste palácio em pé diante desta mansão de luz. Quando olhei, vi que eles estavam repetindo as mesmas coisas continuamente. Eles diziam: Senhor, ajuda nosso irmão que se desviou a voltar para o caminho. Senhor, ajuda nosso irmão que se desviou a voltar ao caminho. Eu vi que os anjos construtores também eram intercessores, pois todos eles estavam intercedendo pelos desviantes que haviam retornado ao mundo. Então eu percebi que em frente a esta mansão inacabada havia um altar, e sangue escorria dele. Na verdade, antes dessas mansões de luz na cidade da misericórdia, havia anjos construtores intercedendo e eles eram altares de sangue. Eu ouvi uma voz emanando do sangue que escorria do altar. A voz no sangue intercedia e implorava pela alma do dono deste apartamento de luz que se desviou e voltou ao mundo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo aqui. Eu disse: porque o Senhor me trouxe aqui. Eu estava com o anjo de Deus quando de repente o Senhor nos uniu. Quando o Senhor veio, ele disse: Aston, esta cidade da misericórdia e estas casas pertencem aos cristãos. Eles eram meus filhos, andavam na minha palavra e princípios e me serviam. Mas hoje são apostatas e voltaram ao mundo. Outros recorreram ao ocultismo. O Senhor disse: o sangue no altar é o sangue que derramei na cruz e a voz que fala no sangue é a minha intercessão. Estou intercedendo e suplicando e chorando todos os dias por essas almas que se desviaram para voltar ao caminho. Estou fazendo todo o possível para que esses cristãos desviados voltem para mim. Estou tentando inúmeras maneiras de fazer com que eles voltem, mesmo aqueles que entraram na magia e no ocultismo. Quando ouvi isso, não fiquei feliz. Eu disse: porque o Senhor está se importando com aqueles que recorreram ao ocultismo para ter igrejas e dinheiro. No mundo,
Criticamos e condenamos os pastores que recorreram ao ocultismo, mas o Senhor ainda se preocupa com eles. Eu vi que os cristãos na terra têm atitudes diferentes em relação aos homens desviantes de Deus que recorreram ao ocultismo para obter fama. Achei que o Senhor estava zangado contra eles, mas o Senhor estava intercedendo e clamando por eles para que voltassem para Ele. Mas meu instinto foi que esses pastores que trabalham para o diabo deveriam pagar por sua ação no inferno. O Senhor que leu meu pensamento disse: no céu, não há rancor e rancor. Porém, quando meus filhos da terra souberam que um deles caiu, se desviou e recorreu ao ocultismo, isso se tornará assunto de fofoca e a alma perdida será rejeitada por sua deficiência e pecados. Mas eu choro e faço tudo o que é possível para que essas almas que têm construído essas casas se juntem às suas casas. Essas pessoas voltaram ao mundo e se apostataram, mas meu desejo é que voltem para o caminho. O Senhor disse: neste reino não há ódio. Não há maldade e rancor. Ninguém luta contra o irmão. Jesus disse: esses irmãos que você acha que deveriam ir para o inferno tropeçaram e caíram pela manhã, você não sabe se vai cair à noite. Muitos santos da terra não sabem se cairão amanhã. Você deve seguir meu caminho hoje. Estou intercedendo por meu povo e estou pedindo a você que interceda por seus irmãos que caíram no pecado e no ocultismo. Você deve orar para que eles voltem para o caminho. Diga à igreja para não rejeitá-los, mas para sempre interceder. Eis que estas são suas mansões e edifícios que ocupam a cidade da misericórdia. O Senhor disse: este edifício a que pertence a minha serva Maria, da Espanha. Ela se desviou, mas sua mansão atingiu este nível. Está quase completo, pois ela estava me servindo de todo o coração. Ela estava apoiando os órfãos, sua família e meu trabalho. O Senhor disse: diga à igreja para apoiar primeiro os órfãos, depois as viúvas e, em terceiro lugar, suas famílias e depois o meu trabalho. O Senhor disse: sempre que você vir um irmão na fé vivendo em pecado, desde que você tenha notado isso, você tem que orar e interceder para que ele volte no caminho. Essa senhora estava me servindo fielmente e estava fazendo muito bem ao marido até o dia em que o pegou em adultério. Ela estava ferida. Ela disse em seu coração: tenho servido ao Senhor de todo o coração e tenho cuidado de meu marido, mas é assim que ele me paga. Foi então que ela desistiu e culpou Deus pelo que aconteceu, e ela voltou ao mundo. Mandei meu servo procurá-la, mas ela endureceu o coração e agora está se prostituindo. É por isso que esses anjos estão aqui intercedendo e pedindo a Deus que devolva sua irmã no caminho. Está escrito em Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte do ímpio. Irmão, devemos interceder pelos apóstatas, pois eles têm casas no céu que estão vazias e incompletas.